Fala pessoal, professor Ariel na área e agora vamos falar sobre mínimo múltiplo comum, ou o famoso MMC. Certo? Então o que é o MMC? Né? Então o que vem a ser esse MMC? Então eu posso dizer que o MMC entre dois ou mais números naturais, o MMC entre dois ou mais números naturais é o menor número diferente de zero que é um múltiplo comum entre eles. Então, MMC entre dois ou mais números naturais é o menor número diferente de zero que é múltiplo comum entre eles. Certo? Então, o MMC de dois ou mais números naturais é o menor número que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Certo? O menor número diferente de zero, que é múltiplo dos dois ao mesmo tempo. Como exemplo, eu tenho aqui, vamos calcular, o MMC entre 6 e 4. Certo? Quem é o MMC entre 6 e 4? O mínimo múltiplo comum. Nesse primeiro exemplo, nós vamos determinar os múltiplos do 6 e também vamos determinar os múltiplos do 4. Certo? Depois nós vamos usar o processo prático para determinar esses múltiplos. Beleza? Então vamos lá. Fazendo esse primeiro exemplo, determinando todos os múltiplos, ou boa parte dos múltiplos, vamos lá. Primeiro, os múltiplos do 6. Quem é os múltiplos do 6? O primeiro é o 0, depois o 6, depois o 12, depois o 18, o 24 e assim sucessivamente, porque o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Os múltiplos do 4, quem são os múltiplos de 4? Então, os múltiplos de 4 eu tenho 0, 4, 8, 12, 16, 20 e 24. Então, determinei os múltiplos de 4, coloquei reticência aqui porque o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Agora vamos encontrar os múltiplos comuns entre 6 e 4, aqueles que se repetem nos dois. Beleza? Então, observe que os múltiplos comuns eu tenho o 0, eu tenho o 12, e eu tenho o 24, certo? Se eu continuar determinando os múltiplos desses dois números, eu vou encontrar mais múltiplos comuns, certo? Eu tenho o 0, o 12 e o 24, certo? Vou botar reticência porque é um conjunto infinito, o conjunto dos múltiplos. Observe que o menor múltiplo que eu tenho aqui é o 0, certo? Só que o MMC é um número diferente de zero, é o menor múltiplo comum diferente de zero, que no caso aqui é o 12, o menor múltiplo comum diferente de zero. Então, o MMC entre 6 e 4 é 12, o menor múltiplo comum dos dois números, e é diferente de zero. Beleza? Esse processo ele pode parecer simples, mas se eu trabalhar com números com valores muito altos, ele vai ficar trabalhoso esse processo. Então, se eu pegar, por exemplo, múltiplos entre 350 e 598, então determinar todos os múltiplos dele e depois determinar o menor, fica um pouco trabalhoso. Certo?
isso, nós utilizamos o processo prático, né? Que é o processo para determinação do MMC, sem precisar encontrar os múltiplos de um e do outro, beleza? Nesse processo prático, nós vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro passo, eu vou pegar aqui o 18 e o 12, né? O 12 e o 18, e nós vamos fazer a decomposição sucessiva, né? Divisão sucessiva. Né? Observe que eu vou começar pelo menor divisor primo. Né? No caso, o menor divisor primo que divide eles é o 2, né? Aqui fica 6, aqui fica 9, né? Dividindo o 12 por 2 e o 18 por 2. Continua essa divisão por 2, né? Fica 3, né? Aqui fica 9, desculpa, né? Que continua sendo 9, porque o 9 não é divisível por 2. Beleza? Observe que o 2 não divide o 3 e o 2 agora não divide o 9 também. Então, eu vou dividir por 3, né? Isso aqui fica 1, isso aqui fica 3, né? 9 dividido por 3 é 3. Continuando essa divisão, aqui é 1, né? Isso aqui também é 1, certo? Observe que, para me determinar o MMC, eu preciso apenas multiplicar, né? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12, né? 12 vezes 3, ó, 36, beleza? Então, ó, aqui vai ficar 2 ao quadrado vezes 3, 2 ao quadrado, desculpa aqui, né? Um 2 também. E 3 ao quadrado, que é igual a 36, beleza? Então, o MMC entre o 12 e o 18 é 36. O menor múltiplo comum entre esses dois números, beleza? Próximo exemplo, nós temos aqui o 20 e o 35, né? Vamos determinar o MMC entre o 20 e o 35, certo? Utilizando também o processo prático, né? Sem a necessidade de encontrar todos os divisores do primeiro e os divisores do segundo, certo? Então vamos lá. Aqui eu vou pegar o 20, né? E o 35 e fazer essa divisão, né? Observe que eu vou começar essa divisão por 2, né? Porque 20 dividido para 2 é 10. O 35 eu vou repetir. Continuando essa divisão por 2, ó, 10 dividido para 2 é 5, o 35 eu vou repetir. Observe que o 2 não divide mais o 5 e também não divide mais o 35. Então vamos dividir por 5. Aqui fica 1, aqui fica 7. Fazendo essa divisão, aqui fica 1, aqui também fica 1. Né? Observe que aqui eu tenho 2 ao quadrado, né? Vezes 5, vezes 7, né? Isso aqui, ó, 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 5 é 20, né? 20 vezes 7, né? É 140, né? Fica 2 vezes 2 vezes 5 vezes 7, né? 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 5 é 20, né? 20 vezes 7, né? Eu posso fazer a continha aqui. 20 vezes 7, 0. 2 vezes 7, 14, né? Então, isso aqui dá 140. Beleza? Então, o MMC entre o 20 e o 35 é igual a 140. Tranquilo? E vamos para o nosso último exemplo, né? Vamos determinar o MMC entre o 8 e o 36. Então, vamos lá. 8 e 36, né? 36 e 8, a ordem não importa. Vamos começar pelo menor divisor primo, que no caso é o 2, né? Então vamos dividir por 2, fica 4. Aqui fica 36 dividido para 2 é 18. Continuando essa divisão para 2, fica 2, né? Dividindo aqui fica 9. Dividindo para 2, ó, é 1. O 9 não é divisível para 2, então vamos repetir. O 9 eu vou dividir por 3, né? Repete o 1, fica 3, né? Aqui. Dividindo por 3, ó, fica 1 e aqui também é 1. Isso aqui é 2
vezes 2, né? Vezes 2, né? Vezes 3, vezes 3, né? Então, ó, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, né? 8 vezes 3 é 24, né? E 24 vezes 3, né? 24 vezes 3. 4 vezes 3 é 12, vai 1. 2 vezes 3 é 6 e 1, 7, né? Isso aqui é igual a 72, beleza? Então, utilizando o processo prático, nós conseguimos determinar o MMC entre o 36 e o 8, que é igual a 72. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo.